voltamos com as resenhas aqui no canal e a escolha do livro de hoje teve uma influência direta dos seguidores do Mais Que Um Livro. Mas se você não sabe como essa influência aconteceu, relaxa que depois da vinheta eu explico. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Aqui eu posto vídeos de resenhas, trago listas temáticas e outros conteúdos sobre livros. Se essa é a primeira vez que você passa por aqui, eu te desejo as boas-vindas e já te convido a se inscrever no canal e a clicar no sininho que tem aí embaixo para não perder nada dos próximos conteúdos do canal. E por falar em conteúdo, deixa eu curtir nesse vídeo porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo que eu faço aqui merece ser visto por outras pessoas. Se você quiser comprar o livro da resenha de hoje, eu peço que você use o link que está na descrição do vídeo, porque ao fazer a compra por esse link, a Amazon retribui a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, isso é uma ajuda muito grande para a manutenção do canal e para melhorar a qualidade dos vídeos aqui do canal. Hoje o canal volta à rotina de postagem de resenhas depois de algum tempo sem ter esse momento específico para falar sobre um único livro. E essa volta veio em grande estilo, com um livro que foi escolhido pelos seguidores do canal e também pelos seguidores das minhas redes sociais, que inclusive eu estou deixando aqui embaixo para você conferir depois. Eu não sei se você percebeu, mas o título desse vídeo está diferente em relação aos títulos das outras resenhas. Além do jogo da velha junto ao número da resenha, tem também um traço e o número 1 após essas informações. Mas o que é que isso significa? Bem, o número 1 representa a primeira resenha feita dentro do projeto Você Decide Mais Que Um Livro, que foi um projeto que eu criei para que vocês pudessem escolher um livro a ser resenhado aqui no canal. E como é que funciona isso? Bem, eu vou abrir enquetes no meu Twitter e no meu Instagram com 4 opções de livros para serem com possibilidades de virarem resenha aqui no canal. E o mais escolhido, o mais votado por vocês, vai ser o escolhido. As resenhas do Você Decide Mais Que Um Livro acontecem a cada resenha aqui no canal que tem um número múltiplo de 5. Ou seja, se essa é a primeira edição do projeto e ela está acontecendo na 15ª resenha do canal, a próxima edição vai acontecer na resenha de número 20. Então já fica atento para não perder a próxima votação. As opções de livro para a estreia do projeto foram O Exorcista, Good Omens, Uma Mulher no Escuro e O Colecionador. E como resultado final, tivemos o romance de estreia de John Fowles. John Fowles foi um escritor inglês que nasceu em 1926 e faleceu em 2005. Ele estudou em Oxford e também se licenciou em francês, tendo como admiração os escritores Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Antes de começar a escrever, ele atuou como professor. Mas qual seria, afinal, seu primeiro livro? Bem, justamente aquele que lhe deu reconhecimento internacional, O Colecionador, que foi publicado em 1963. Ele continuou escrevendo e chegou a publicar livros de contos, poesias, ensaios e também adaptações para o teatro. Com o livro A Mulher do Tenente Francês, ele recebeu o Silver Pen Award e também o prêmio literário W.H. Smith. Esse livro chegou a receber a adaptação para os cinemas em 1981, com a participação de Meryl Streep no elenco, e chegou a ter 5 indicações ao Oscar, para você ver como essa obra fez sucesso. E por falar em livro que fez sucesso e que recebeu adaptação para o cinema, temos o livro da resenha de hoje, O Colecionador, que, como eu disse antes, foi publicado em 1963 e virou filme em 1965, com a participação de Terence Stamp e Samantha Edgar no elenco e compartilhando o protagonismo da trama, inclusive um aspecto que vai se repetir durante a leitura do livro, mas isso é algo que eu ainda vou comentar neste vídeo. Agora eu vou falar rapidamente sobre essa edição da Dark Side, que trouxe a obra de volta para o Brasil depois de algumas décadas circulando basicamente por sebos aqui no país. Essa edição conta com introdução exclusiva escrita pelo Stephen King e também com ilustrações em algumas páginas. Além disso, ela traz referências artísticas, culturais e musicais, que ajudam bastante numa melhor compreensão da obra. O Colecionador é um romance de suspense dividido em 3 partes e que logo no início nos faz acompanhar a narrativa de Frederick Clegg. Como características que podemos perceber ao longo da leitura, temos o perfil de uma pessoa solitária e observadora. Mas não é que esse traço da observação passe despercebido nele. Na verdade, esse aspecto é um detalhe que acompanha intrinsecamente uma postura dele que, para dizer o mínimo, é bastante problemática. Assim que abrimos a primeira página da história, nos deparamos com a narração em primeira pessoa, feita pelo próprio Clegg. Ele trabalhava no anexo da prefeitura de sua cidade e conseguia ver quase todos os dias uma garota que morava em frente a esse local de trabalho. Como eu disse antes, uma das suas características é que ele é uma pessoa observadora, e não por acaso ele tinha um diário de observações em que ele marcava com um X toda vez que via essa garota. Pelos comentários iniciais que ele faz,
a gente já consegue perceber que a sua postura pode encaminhar a narrativa para um caminho perigoso. Ele era muito atento às características físicas dessa garota e descrevia com detalhes como eram seus olhos, seu cabelo, enfim, como era a sua aparência. Clegg ficava muito afetado com a beleza dessa garota, e ele a via como um espécime raro, como ele mesmo diz durante a leitura. Acontece que Clegg acaba sendo a personificação da música Every Breath You Take. Ele vai coletando informações sobre ela, como onde ela estudava, e vai perseguindo à distância seus passos. Ele fala que não é louco, mas que desde que a viu pela primeira vez, soube que tinha de ser ela. Pera, como assim soube que tinha de ser ela? Aconteceu alguma coisa? Então, em primeiro lugar, não era uma garota qualquer. Seu nome era Miranda Gray. E em segundo lugar, a narração que o Clegg faz é em retrospectiva, ou seja, ele já sabe das coisas que aconteceram e agora está contando para nós. Ele sonhava em ter uma vida com Miranda, em se casar com ela, mesmo que eles nunca tivessem tido contato antes. Ele vai alimentando seus sentimentos em relação a ela e chega até a desenvolver ciúmes ao vê-la acompanhada de outros rapazes. Mas a sua narração não se limita só a essa personagem. Ele também conta sobre o seu passado. Sua vida foi marcada por tragédias familiares, como mortes de parentes e relações conturbadas. Clegg, desde criança, passou a ter como uma de suas atividades colecionar borboletas. Ele morava com sua tia e com sua prima, e as coisas pareciam não se encaminhar para uma boa situação. Até que um dia ele ganha na loteria, e isso mudaria muita coisa. A começar, é claro, pela situação financeira, que obviamente melhorou, mas essa conquista também afetou as ações de Clegg em relação a Miranda. Antes ele a observava apenas de longe, ele era uma pessoa que tinha dificuldade de interagir socialmente, mas queria fazer de tudo para conhecê-la e para agradá-la. Só que com o dinheiro que ele recebeu, ele passou a pensar em como poderia fazer para conhecê-la pessoalmente. E aí existem situações que você fica chocado com até que ponto ele pensou em chegar, para conseguir esse objetivo. E realmente ele chega a um ponto absurdo. Ele planeja sequestrar Miranda. Na cabeça de Clegg, manter a Miranda em cativeiro era a única forma dela conhecê-lo e, a partir disso, começar a gostar dele. Ele a tratava como se ela fosse a hóspede dele, e por isso foi atrás de, entre aspas, um bom local para manter um convidado secreto. A forma como ele relata algumas partes me deu a impressão de que ele parece se desculpar com o leitor, sendo evasivo em alguns momentos. Mas ele não é evasivo quando fica orgulhoso do seu plano de sequestro e passa a tratar a Miranda como, entre aspas, o propósito de sua vida. Ele segue etapas calculadas, ele sabe quais são os produtos necessários para pôr seu plano em prática e ele antevê os movimentos de Miranda. O comportamento obsessivo de Clegg, então, desencadeou uma perseguição criminosa. Clegg conseguiu realizar o crime de sequestro e agora Miranda estava aprisionada no local que ele havia escolhido. A partir disso, a gente passa a saber mais, ainda que sob a visão do Clegg, quais eram as características da Miranda. Ela demonstra ser uma pessoa astuta e esperta, estudando a todo instante o seu sequestrador para saber quais eram as suas motivações. A narração de Clegg demonstra que ele comparava situações que aconteciam nos seus sonhos com situações que aconteciam na prática. Ele falava para ela quais eram os seus sentimentos e a tratava, com muitas aspas, com respeito, no sentido de que fazia de tudo para agradá-la. Não havia agressão física, existia, é claro, a agressão psicológica, porque ele a mantinha trancada, aprisionada, enfim, ele privava Miranda de sua liberdade. Um aspecto interessante que eu achei no texto foi a forma como os diálogos apareciam, os comentários de Miranda, entre aspas, e as falas de Clegg em texto corrido. Como eu disse, Miranda era esperta e tentava encontrar maneiras de convencer Clegg a libertá-la. Ela testava ele constantemente para saber como ele reagiria. Só que as diferenças de classes sociais entre os dois acabavam sendo questões pontuadas por ela em alguns momentos. Outro traço que a gente passa a perceber em relação a Miranda. A relação entre os dois se desenvolve de maneira amistosa na medida do possível. Os dois passaram a se respeitar mais e foi constituída ali uma rotina. Miranda dissertava sobre artes, área que ela estudava, enfim. Aos poucos ela ia envolvendo o sequestrador. Mas será mesmo? O que a gente percebe durante a leitura desse livro é que cada personagem tem uma forma de ludibriar, o que resulta em uma trama com constantes reviravoltas de relacionamento e de imprevisibilidades de ambas as partes. Seria um jogo de atuação entre os dois, ou existiria alguma análise que passasse despercebida ali? Então, nesse cenário de incertezas, volta a aparecer com mais força a questão da narração em retrospectiva, porque o Clegg anuncia coisas que ainda vão acontecer,
o que deixa a gente na expectativa para saber o que é que vem pela frente. E com isso, a atenção e o suspense vão aumentando gradativamente, com movimentos de idas e vindas de confiança, até que algo inesperado acontece. Mais cedo no vídeo eu disse que o enredo apresentava um compartilhamento de protagonismos e que o livro era dividido em 3 partes. Pois é, agora estamos na segunda parte e é a vez da Miranda contar a história a partir do seu ponto de vista. Não é só o Clegg que narra os acontecimentos da trama, é importante ter isso em mente porque uma das características desse livro é que você pode mudar de visão em relação aos personagens a partir dessa troca de narradores, fluindo entre versões. Agora é a vez da vítima contar a sua versão. Os relatos vêm em forma de diário, trazendo as angústias e os pensamentos de Miranda diante de uma situação de confinamento e de ser sequestrada. Logo a gente vê que ela percebeu que não foi uma vítima ao acaso e que tem incertezas inicialmente sobre o comportamento de Clegg. Afinal, o que é que ele faria com ela? Assim como foi estabelecida uma rotina na primeira parte, uma rotina também estaria presente na segunda. Como acréscimo, temos as lembranças de Miranda sobre seu passado. E nesse aspecto eu achei que foi uma parte mais arrastada do livro, trazendo personagens e discussões que, ao meu ver, deixaram a leitura mais maçante. Nesses momentos eu senti a demonstração de um comportamento snob de Miranda por ela participar de uma classe mais elitizada e que tinha mais acesso à cultura erudita, digamos assim. Eu não falo nem em relação ao seu comportamento em relação ao Clegg, porque, enfim, ela estava sendo mantida em cativeiro. Mas eu digo um comportamento snob em relação a outros aspectos. É interessante observar como os acontecimentos são tratados de maneiras diferentes a partir dessa troca de narradores, oferecendo novos ângulos de análise para o leitor que pode fluir entre as particularidades da narrativa. Mas uma questão que também se faz presente é como o aprisionamento afeta uma pessoa, não só fisicamente, mas também psicologicamente. A escrita acaba se tornando um refúgio para Miranda, com a possibilidade de manter um diálogo, mesmo que seja apenas consigo, tecendo comentários sobre o que acontece ao seu redor. Em determinado momento a gente consegue perceber o motivo de o livro se chamar O Colecionador. Com o decorrer da narrativa vamos ficando cada vez mais angustiados e aflitos para saber como essa história vai chegar ao fim. Afinal, será que a Miranda vai conseguir escapar disso? O suspense desenvolvido em O Colecionador também possibilita a imersão em uma trama de reflexões sobre as características dos protagonistas e do relacionamento entre eles. John Fowles conseguiu apresentar um enredo que traz discussões a respeito de diferenças entre classes sociais, debates sobre o que é ou não arte, além de várias referências culturais que ajudam a ramificar ainda mais a presença dessa obra na literatura. Apesar de não ter me envolvido integralmente com essa obra por ter achado algumas partes lentas e repetitivas, eu consigo entender muito bem por que O Colecionador fez tanto sucesso, chegando até a servir de inspiração para O Silêncio dos Inocentes. O autor escreveu a história de uma forma que nós conseguimos visualizar as interioridades de cada protagonista, construindo uma narrativa com vários momentos angustiantes e que com certeza mexem com o espírito do leitor. Mesmo que o resultado final dessa leitura tenha sido abaixo das expectativas que eu criei inicialmente, não dá para negar a importância dessa obra para a literatura. O Colecionador para mim foi um livro oscilante, mas que deixou a sua marca. E você já leu esse livro? Se sim, teve a mesma avaliação que eu tive ou discorda de algum ponto que eu comentei no vídeo? Diga aí nos comentários que é muito importante que a gente tenha esse espaço de discussão sobre literatura, sempre mantendo respeito, é claro. Se você quiser comprar esse livro, basta acessar o link que está na descrição, que ao fazer a compra por esse link, você ajuda o canal automaticamente, sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada dos próximos conteúdos aqui do Mais Que Um Livro. Muito obrigado pela ótima companhia, um forte abraço e até a próxima!